Muito bem, começamos então a nossa gravação. É, Primeiramente, gostaria de lembrá-los então que a gente viu até na nossa última aula a questão de estratégias de leitura, né? Então a gente viu aí 3 estratégias de leitura que são capazes de ajudar a gente na hora de interpretação de texto e tal. E o mais interessante é que muitas das questões dos vestibulares mais que são focados em interpretação de texto, tipo o Enem, a própria USP, né? Esses vestibulares ali, eles focam bastante nessa questão da interpretação. Então, a gente viu que a maioria das questões a gente consegue responder, sim, apenas com as estratégias de leitura, né? Até que aí, inclusive, hoje está acontecendo, né, a segunda fase da Unesp, e aí chega a Unesp, que vira para você aí e fala assim, ó, você precisa saber inglês. Você vai ter 10 questões de gramática, e gramática pura de inglês, tá? Então, vai aí de acordo, obviamente, com a faculdade que você quer prestar, mas a gente, eu acho que além dessa questão da gente trabalhar uma estratégia de leitura e apenas aprender o inglês mais básico, eu acho que é possível que a gente aprenda como o inglês funciona linguisticamente falando, para que daí a gente consiga fazer mais associações, né? Eu não estou prometendo aqui para vocês que vocês vão aprender inglês e vão sair aqui com um nível super alto de inglês. Não é o foco é a gente, né, aprender a responder questões dos vestibulares, mas a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje a questão de trabalhando um pouco mais de gramática, tá? E a gente começa com as mais simples, né? A gente começa aí com uma coisa que vocês provavelmente viram durante a vida inteira de vocês e que vocês aí consigam perder esse trauma, porque eu tenho muito esse trauma de ensinar essa matéria. Imagina aprender essa matéria do jeito que tá rolando, né? Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela. É uma tela de um aplicativo muito caro, que muitos de vocês não vão ter, que é o Paint. Que é aqui a minha lozinha. Pra gente, então, começar. Galerinha, o que é importante que vocês entendam sobre o inglês? Quando a gente trabalha com uma língua, a gente primeiro precisa entender da onde essa língua vem. Como eu já comentei isso com vocês em alguma das nossas aulas, na qual não vou lembrar qual, o inglês ali, ele tem aí uma mistura anglo-saxã, que vem ali com o germânico, que é completamente um pouquinho longe das raízes latinas que o português tem, né? Então, o que acontece? Às vezes as coisas são muito parecidas, mas gramaticalmente falando, eu não posso viver a minha vida acreditando que tudo que tem dentro de uma língua tem na outra, tá? Então não é só porque eu vou ter pronomes possessivos no português que eu vou ter pronome possessivo em inglês. Não é só porque eu vou ter pretérito perfeito, pretérito imperfeito no português que eu vou ter pretérito imperfeito em inglês, tá? Às vezes, lembra que a língua é uma questão, além de tudo, cultural, né? Ela é uma convenção de regras ali, né, digamos assim, na nossa gramática. Então, às vezes, não existe relação das línguas. É muito importante você abrir a sua mente e entender que o que eu vou te ensinar agora pode ser que você não entenda, porque não que você não entenda, perdão. Pode ser que você não ache o relevante, não é relevante, gente. Como fala? Correspondente em português,
tá? Então, lembre que a gente está aprendendo uma outra língua, com outras regras, com outras culturas, com outra tudo. Cadê o meu mouse? Achei. Ok? Vamos continuar, então. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender hoje, né, se chama pronouns. Tá? O que são pronouns? Vou colocar uma letrinha um pouquinho maior aqui para ficar bonitinho. Eu sou cheio do tique do bonitão, gente, perdão. Então, pronouns. Quando eu falo de pronouns, qual é a palavra que mais se assemelha no português para vocês? Pronouns. Pronome. Pronome, tá? Oi, tudo bem? Então, pronome. Da onde que eu tiro isso? Tá? Eu tenho o pronoun. Noun parece com. Não sei se parece para vocês, né? Por isso que eu falei, talvez não seja o correspondente, né? Mas, sim, estamos falando de pronouns, ok? Esses pronomes, eu preciso que vocês entendam qual é a função do pronome. E isso vai te ajudar bastante também no português, tá? Então, qual é a função do pronome? É basicamente substituição do nome. Que nome é esse? O substantivo. Tudo quando a gente fala nome, eu quero dizer substantivo. Por quê? O substantivo, ele é uma classe gramatical que dá nome às coisas. Então, automaticamente, nome, eu posso, né, chamar de substantivo, eu também posso chamar de nome. Por exemplo, o exemplo mais fácil ali de utilização do pronome. Vou pegar um nome aleatório aqui de vocês. Gostei do nome Hugo. Gosto do nome Hugo, acho o nome muito bonito, que a gente lembra quando a gente está bêbado, ali na frente da privada, faz, né? Então, ele tem ali a questão do nome dele, certo? Ele se chama Hugo. E aí eu vou contar uma história sobre o Hugo, porque o Hugo ele é uma pessoa muito importante aqui no cursinho. O Hugo é uma pessoa que trabalha bastante aqui no cursinho, vem em todas as aulas. O Hugo é uma pessoa que gosto pacas, mal considero. Não, mal conheço, mas já considero. Errei ali um pouquinho a ordem. Então, se cada vez que eu for me relacionar ao Hugo, eu utilizar a palavra Hugo, vai chegar um momento que você vai querer bater na minha cara, né? Então, o pronome, ele também, a função dele é evitar repetições, tá? Então, além disso, por que eu substituo o nome? Né? Por que eu quero substituir o nome? Para evitar repetições. Tá? Ele tem uma função meramente, para mim, na minha visão, estilista, tá? Porque eu só quero ali evitar de usar ali, ok? Obviamente que isso a gente vai trabalhar também com questão de coesão, de coerência, que aí vocês vão ver na aula do David, tá? Então, basicamente, trabalhando com pronomes eu trabalho com substituição do nome, do substantivo, e também para evitar repetições, tá? Existe só um tipo de pronome? Não. Existem vários tipos de pronome, tá? O mais famoso e o mais importante para a gente neste momento, vou colocar um azul, é o que a gente vai chamar de subject pronouns. Subject pronouns é um tipo de pronome, tá? E quando eu falo subject, eu estou falando de sujeito, tá? Quando eu falo de sujeito, sujeito entende-se aquele que faz a ação da frase. Aí vocês vão novamente relembrar isso lá em análise sintática, blá 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 blá. Mas o pronome, né, o subject pronouns, ok?
Em português, a tradução dele, como que eu falo os pronomes? Quem sabe o nome dos pronomes ali que eu posso conjugar verbo? Quais são os pronomes que me permitem conjugar verbos? Como assim? Vamos lá, eu consigo, por exemplo, mim faz. Não, ele. Eu preciso de ele, de eu, de nós. Como é o nome desses pronomes? Quem lembra? Nossa, Pronomes P. a Lana escreveu, é pessoais. Ai, beleza. Deixa eu olhar que eu não tô olhando o chat. Muito bem, pronomes pessoais. Esses pronomes pessoais são equivalentes aos subject pronouns. Não é o mesmo nome. Eu não vou falar de personal pronouns. Eu vou falar de subject pronouns. Ok? Porque vocês vão entender depois por quê. Mas, como eu já disse, os subject pronouns são eles que são os sujeitos, tá? Ou seja, eles são os pronomes que conjugam verbos. Somente estes pronomes podem conjugar verbos, tá? Quais são eles? Os mais famosos pronomes da vida de vocês. A, I, you, he, she, it, we, they. Estes são os pronomes pessoais no inglês. Or subject pronouns. I, significando eu. You, Você. não. Por quê? Você, a gente usa na conjugação da terceira pessoa do singular, que a gente vai chegar nisso. Aqui seria o famoso tu barra você, tá? He, ele, she, ela, it, aquilo. We, nós, they, eles. Ai, Lucas, nossa, a língua ela tem separação de masculino e feminino. Sim. O inglês, diferentemente do português, já está a níveis assim avançados demais de questão de gênero até. Porque, por exemplo, aqui, quando a pessoa não se identifica com nenhum dos dois gêneros, que são os famosos não binários, eles podem ser tratados como they. Olha que interessante, porque o they agloba, é um plural, então aí eles, geralmente as pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, ou se identificam com os dois, eles são chamados de they. Então eu vou falar com você, eu falo assim, eu vou conjugar o verbo na conversa como se eu tivesse conjugado ele. É uma curiosidade, tá? Não tem nada, mas deu para entender o que eu quis dizer? Deus, você pode colocar numa frase, por favor? Claro, por exemplo, vamos supor que eu estou querendo dizer uh, uh, do you know, o nome da pessoa é Ludmilla. Do you know Ludmilla? They are cool. Você conhece a Ludmilla?
Como que eu teria que. Né, você conhece Ludmilla? É que, o bom, né? É que no inglês não existe essa questão do pronome antes do nome, né? Mas, por exemplo, você conhece Ludmilla? Em vez de eu falar ela é legal ou ele é legal, eu falo eles são legais. Porém, por que que isso funciona no inglês? Porque adjetivo não é variável. Mas não é o foco da nossa aula, tá? Mas só para vocês entenderem que já existe essa questão. Por mais que ele e ela se usa ainda a diferença de he e she, para quem já é não binário, já tem ali um grande passo no inglês, que é essa questão do they. Deu para entender? Me baguncei? Cafundi a cabeça de vocês muito? Acho que deu. Mas aí é como se fosse no plural mesmo? Ou eles entendem como se fosse, tipo, falando de uma pessoa só? Depende muito do tipo de pessoa. Por exemplo, se você falar isso para minha mãe, ela não vai entender. Mas se você falar para que a pessoa sabe que ela é, mas eles já sabem. É assim, lá eles perguntam. É muito comum isso. Como você se chama? Tal, tal, tal. Como você quer ser chamado? Tal, 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 tal. Quais são os seus pronomes? Já é da cultura, entendeu? E aí os seus pronomes é ele, dele, ela, dela, eles, deles. Ah, entendi. Entendeu? Acho que, né, deu para entender. Mas não vamos focar nisso, não. Porque senão a gente não. Nossa. Como aumentar essa borracha, gente? Obrigado. Só vai até aqui? Só vai até aqui. Muito bem. Chegamos então aqui na questão dos subject pronouns. I, you, he, she, it, we, they. Galera, existe uma linha muito bonita e muitas pessoas ignoram ela, que é uma linha aqui, ó. Nossa, bem reta. Pera aí. Caramba. É. Pegar uma linha mesmo. O que que essa linha... Por que que essa linha existe? Quem consegue entender? Singular, plural? Muito bem. A diferença de singular e plural, tá? Galera, singular. O que que é uma coisa singular? É tão singular. Singular significa um. Enquanto plural significa dois ou mais. Ou seja, nessa primeira parte, I, you, he, she, it, eu tenho singular. Eu tenho uma pessoa. Enquanto we and they, eu também, eu também não, eu tenho duas pessoas ou mais. Tá, então vamos lá. Como que funciona? Qual que é a nomenclatura dos pronomes, tá? Eu tenho a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Por quê? Primeira pessoa é a pessoa que fala, eu, I. Segunda pessoa é a pessoa que recebe a minha fala, you. Terceira pessoa é a pessoa que está fora da conversa, he, she ou it. No entanto, aqui eu também tenho a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Por quê? Primeira pessoa do plural é quem fala.
We. Eu estou incluído. Para haver um nós, tem que ter um eu. Você concorda comigo? Nós é eu e mais uma pessoa. Já que a gente tem esse processo, cadê a segunda pessoa do plural? É o you. É o you. Muito bem. O you, ele pode tanto ser singular quanto plural. Lucas do céu, como que eles vão saber? Contexto. Tá? Às vezes confunde? Às vezes. Pode negar que não, mas confunde. Às vezes, de vez em quando, você dá uma perdida ali no assunto. Mas é tudo ótimo. Então, nós temos a segunda pessoa do singular, you. E a terceira pessoa do plural, they. Até aqui de boa? Sim, sim. Acredito que sim também. Então vamos passar para o próximo. Que agora eu vou matar uma coisa muito simples. Vocês conhecem a palavra. Peraí. Vocês conhecem a palavra amareis? Sim. Conhecem? A palavra amareis significa o quê? É que, tipo, tu vai. Não, eu irei amar, tipo isso. Ah, eu não sei explicar. Sim, você está querendo dizer que amareis, né? E é um verbo amar conjugado na segunda pessoa do plural, que é vós, vós amareis, no futuro do presente do modo indicativo. Olha que bonito. Nossa, foi tudo isso que eu disse. Mas, Melly, não é. Porque isso aqui é Mentira, uma não aula de disse não. inglês. Oi? Não disse não. Não disse não, exatamente. Por quê? Porque isso aqui é uma aula de inglês. E uma aula de inglês, não vou trabalhar com isso. Gente, isso aqui é uma forma que, presta atenção que agora, que tudo que vocês aprenderam no ensino fundamental, no ensino médio de inglês, eu vou matar em 2 minutos, tá? Amareis é o famoso verbo am, are, is. Eu vou pegar o meu lapinho e vou contar. 1, 2, 3. Essa aqui tem 3 letras, essa aqui tem 2, essa aqui tem 2. Então, essa aqui cabe mais uma letrinha aqui embaixo, vou colocar um P. Porque eu quero. Número 1, I am. Número 2, you are. Número 3, he, she, it, is. E eu tenho P, we, they, are. Pronto, ensinei verbo to be. Guys, verbo to be é isso. O que significa o famoso verb to be? Verb to be é o famoso. Não, para, uma letra muito grande. Verb to be é o famoso. O verbo to be, tá? É o famoso ser ou estar. Verbo ser ou estar. Por que que este verbo é tanto ensinado no ensino médio e no ensino fundamental? Basicamente, este é o verbo mais importante de toda a língua inglesa. E a partir dele, muita coisa acontece.
Gravem bem essa técnica. Decorou. I, you, he, she, it, we and they. Separem singular e plural. Singular na linha de cima, plural na linha de baixo. I am, you are, he, she, it, is, we, they are. Isso significa que eu sou ou eu estou. I am Lucas. You are students. They are friends. Ou seja, a gente tem aqui, geralmente quando a gente aprende subject pronoun, a gente obviamente já vai aqui para o verb to be. Ficou claro essa questão do verb to be? Alguém ainda tem dúvidas? Podem perguntar. Ah, por enquanto ficou. Bem mais simples do que a teacher do colégio, que passa 13 anos explicando o verbo to be e você não entende nada. Sim. Ou seja, vamos trabalhar então com essa questão de facilidade, tá? Por quê? Porque a partir daqui nada mais é tão simples. Porém, é do quê? É o que acontece. Ai, perdão. Pera. Pronto. Foi. Então aqui eu tenho. Deixa eu carregar. Ai, foi. Então aqui eu tenho o subject pronouns. Automaticamente eu já aprendo o verb to be e eu mato aí duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Vou apagar então a questão do verbo to be para a gente continuar com o pronome. Mas eu não quero mais ter que falar de verb to be. Ok? Acredito que não existe mais a necessidade. Ok. Então, galera, entendendo que subject pronouns são pronomes que conjugam verbos. Então, eles vão ser aqui I, you, he, she, it, we, they. Ah, esse I é sempre com letra maiúscula, tá? Só o I. Não importa se seja no começo ou no meio da frase. Esse I vai ser sempre com letra maiúscula. Ok? Dando continuidade, então. Existem outros tipos de subject pronoun, de pronomes, perdão. Existem outros tipos de pronomes. E todos deles vão vir daqui. Então, esse aqui é o base. Porque depois a gente vai aprender em relação ao possessive pronouns. Esses aqui são outros pronomes. É 28, né? 28. Esse possessive pronouns, ele tem outra função. Porque antes dele, vem o que a gente chama de possessive adjectives. Lembra que eu falei que às vezes nem tudo nas línguas a gente consegue fazer a associação, né? O que pra gente é pronome possessivo, meu, seu, teu, nosso, em inglês é adjetivo, tá? Mas a gente aprende também junto por essa questão, porque em português eles dão sentido de característica. Assim como em inglês. É a mesma coisa. A diferença é que aqui ele não é um pronome. Então, se eu tenho I, o que é meu, vira my. O que é seu, vira your. O que é dele, vira his. O que é dela, vira her. O que pertence ao cachorro ou então à árvore, its.
O que é nosso é our e o que é deles é their. E aí a gente tem as traduções. Meu, seu, dele, dela, dele barra dela, nosso, deles. Agora, por que que ele é adjetivo? Porque ele tem uma função de característica. Ou seja, this is my pen. Vou colocar uma coisa fácil, book. Como que eu falo que isso daqui é meu? Eu falo, este livro é meu. Este livro é meu. Vocês percebem que o meu vai depois? Este livro é meu. Olha o my em relação ao book nessa frase. Por que que ele está antes? Por que que eu falo this is my book? Alguém gostaria de tentar acertar? Nossa, não sei. É uma característica muito importante do inglês. O sujeito vem primeiro? O sujeito, sim. Ok, sujeito, beleza. Agora eu quero saber por que que esse adjetivo possessivo aí vem antes, sendo que em português eu falo este livro é meu. E eu tenho que falar este é meu livro. Por que que eu tenho que mudar a frase? Por quê? Neste caso, eu estou lidando com um adjetivo. Lembraram? Adjetivo. Tudo que é adjetivo. Adjetivo vem antes. Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Deus, eu não sei o que eu fiz. Vou apagar isso aqui. Tá. Adjetivo vem antes de substantivo. Isso é uma regra do inglês. O que que isso significa? Que o adjetivo ele vai trazer uma característica de posse. Certo? Então, eu preciso colocá-lo antes do substantivo. Porque no inglês eu falo essa menina, essa é uma bonita menina, em vez de essa é uma menina bonita. Existe a diferença. Então, toda vez que eu for utilizar o possessive adjectives para falar que uma coisa é minha, eu uso antes do substantivo. E ele não é um pronome. Mas, Lucas, eu posso colocá-lo ao final? Por exemplo, este livro é meu. Pode, mas você não vai usar um adjetivo. Você vai usar um possessive pronoun. Mine. Yours. His. Hers.
its, ours, theirs. O que também significa meu, seu, dele, dela, dele, dela, nosso, deles. Qual que é a diferença? Aqui eu estou falando de pronome. Se eu tenho um pronome, qual é a função do pronome mesmo? Substituição do nome. Então, aqui nesta frase, olha como vai mudar. This is my book. Vai ficar this book is mine. Como que vai ficar se eu quiser falar que aquela caneta é minha? That is my pen. Ou então, that pen is mine. As duas frases têm exatamente o mesmo sentido. Qual delas é mais utilizada? De adjetivo ou de pronome? Quem arrisca? De adjetivo. Pessoal, não tem o costume de usar essa aqui. Gramaticalmente falando, existe? Sim. É comum? Não. É muito comum em música. The boy is mine. Tem música assim também. Ok? Tem da Taylor Swift também. You are the best thing that's ever been mine. Ou seja, existem coisas que vocês precisam ficar prestando atenção no inglês para que não façam cagada. Tá? Afinal, não dá para comparar com o português. Dá? Não, não dá. Ok? Dúvidas até aqui? Talvez várias. Não? Vocês estão quietos hoje, hein? Pelo amor de Deus. Ficou preto na tela. Então vamos lá. Pronomes pessoais. Subject pronoun. Ai, cadê o bagulho? Subject pronoun, galerinha. Se eu tenho George e eu tenho is, dreaming, qual pronome eu vou colocar aqui? He. Muito bem. The blackboard. The blackboard significa lousa, ok? Blackboard. E eu tenho is. Mais uma vez. Qual eu vou utilizar? It. Very good. The
posters. Eu tenho um are, portanto eu tenho plural, e um S. The posters. They? They. Very good. The dog. Eu tenho um is. The dog. He? Nesse caso, você pode tanto colocar he, she ou it. Mas o que o exercício vai pedir é it, porque é animal, tá? Mas já existe, sim, uma questão de humanização dos cachorros para pronome, tá? Pode chamar cachorro de he, she, que não tem problema, não. Number 5. My mother and I. Minha mãe e eu. My mother and I. Duas pessoas. Eu estou incluído e eu tenho um are. We? We. Good job. The flowers. As flores. I have are. They? They. Awesome job. Tom. Tom is a boy and is riding his bike. He? He. Victoria. It's a girl and I have is. So, She? she. Good job. Diana. Diana, it's a girl, sorry. Diana, it's a girl, so I'm going to use She? she. E nesse caso, have, tananana, got a computer, Mandy. You? You. Já que eu estou perguntando direto para a Mandy. Okay? Let's check if you guys are correct. Okay, good job. Amazing. Ok? Personal pronouns, estamos de boa? Ah, por enquanto sim. O personal, o subject pronouns, ele é mais tranquilo. Ele não tem tanto assim, nossa senhora, né? Vamos ver aqui. Ah, mas aí, tipo assim, nessa aula, eu consigo fazer tudo direitinho. Aí cai um exercício do mesmo assunto, eu erro. Mas não é, é tipo, a gente, a gente na verdade é com a prática, não tem muito que fazer. A gente precisa treinar, quanto mais treinar vai dar certo. Pera aí. Nossa, gente, aqui tem um pernilongo. Pelo amor de Deus. Ai, perdi. Pera. Ok. É muito difícil esse. Peraí. Galerinha, a forma mais fácil de verdade de vocês aprenderem inglês é entrar nesses sitezinhos aqui. Eu adoro, porque é muito exercício de prática que vai te ajudar a você a treinar, sabe? Tipo, é muito tranquilo. Eu gosto.
Vamos lá, possessive adjective. Oi. Oi. Oi, bem. Não, acho que você tivesse falado comigo. Ai, gente, esses cookies aqui, pelo amor de Deus. Viu? Tá bom, concordo com todos os cookies. Vai. Então, ó, vamos lá. Agora, você precisa completar com my, your, his, her, it, our or their. Mary is doing homework. De quem que é a lição de casa que ela está fazendo? Da Mary. Da Mary, ou seja, a lição de casa dela. Her. She is doing her homework. Lembrando que, ó, tá antes do substantivo. Ok? Eu vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer antes. Vocês vão anotando, sei lá. Faz o que vocês fazem aí. Eu não sei o que vocês fazem na hora de fazer exercício. Mas só para vocês tentarem fazer sozinhos. Uma parte deles. Enquanto eu pego um negócio para matar bicho. Pera aí. Ok, prontinho. Voltei. Espero que sem pernilongos. Alright. Do you live? Do you live with? Parents. Your. Good job, Lena. We love. Nós amamos. We love. Carro. Carro é de quem? We love. Our é nosso. He is in bedroom. No banheiro de quem que o coitadinho tá? His. No banheiro dele. He's in his bedroom. The children. Galerinha, children é o plural de criança. Então, é as crianças. The children are with father. Então, as crianças estão com o pai de quem? Então, muito bem. Deles, porque eu tenho as crianças. Então, é their father. As crianças estão com os pais delas. Tá? Pode ser my aqui? Pode. Só que aqui eu tenho um exercício que é para fazer de acordo com a frase. Tá? Qualquer um aqui funciona, se for parar para pensar, mas não de acordo com a frase. Tá? I like job. I like. Trabalho de quem que eu gosto? My. Good job. I like my job. Então, my é o correspondente de I. Are you and your friend enjoying English classes? Então, aqui eu tenho você e seu amigo.
Are you and your friend enjoying English classes? As aulas de quem? Your. Venice is famous for canals. Então, Venice é uma cidade, ela é famosa. Venice is famous for canal. Canal de quem? Né? Da própria cidade. It's. Que eu tenho uma cidade. She's with best friend. Ela tá com quem? Com o melhor amigo de quem? O melhor amigo dela. Her best friend. They haven't got books. So they haven't got books. Eles não trouxeram, eles não estão com os livros. Quais livros? Os livros deles. They haven't got their book. Perdão, que vou falar mais. Their book. Then, she's in office. She, de acordo com a lista, she is in her office. He is looking for trousers. Okay? He, as a boy, está procurando pelas suas calças. He's looking for his trousers. Good job. I like visiting friends. Eu gosto de visitar amigo. O amigo do Aleph? Não, o meu amigo. É só o meu amigo. I like to visit. I like visiting my friends. Meus amigos. Are the teachers having meeting now? The teachers, eles. Se eles estão tendo uma reunião agora, reunião deles. They're meeting now. Have you got umbrella? Você saiu aí com a sua, né, sombrinha. So, your umbrella, tá? Aí, galerinha, o que é muito comum nesse próximo exercício é super comum você ter uma frase, tá? Principalmente que assim, ó, com nome. Nome, idade, é bem comum. Então, ó, I love my mother. Name is Mary. O nome de quem que é Mary? Quem tem o nome Mary? A minha mãe. A minha mãe, para eu falar que o nome dela, porque aqui, ó, I love my mother. My mother's name is Mary. My mother's age, eu ia ficar muito falando my mother, então eu uso her. Her name is Mary. Peter and Sally, eu tenho duas pessoas aqui, Peter and Sally. Não estão na conversa porque eu estou falando pelo nome. Peter and Sally study English. O teacher é engraçado. O teacher de quem, né? O teacher do Pedro e da Sally. Então, o teacher deles. Their teacher. This is a beautiful tree. Olha que árvore bonitona. Ok? This is a beautiful tree. Leaves are beautiful color. Então, as folhas dessa árvore têm uma cor bonita. Beautiful color. Ok? Como eu estou falando de uma árvore, eu preciso utilizar its. John has a brother. Olha lá que eu falei de nome, idade. John has a brother. Brother is 25 years old. O irmão de quem que tem 25 anos? Eu tô falando de quem? Do irmão do John. Então, o irmão do John, eu digo ele. John has a brother. O irmão dele tem 25 anos. I want to phone Sarah.
Quero ligar para ela. I want to phone Sarah. Do you know telephone number? Para eu ligar para ela, eu preciso saber o telefone dela, né? E aí eu pergunto, do you know her number? Tranquilo até aqui, galerinha? Aparentemente, todo mundo tranquilo. Certeza que não teremos dúvidas. Alguma pergunta? Gostariam de falar alguma coisa? Ok, eu vou deixar então essa apresentação aqui que eu fiz para vocês. Deixo tudo bonitinho lá no... Salvar aqui como um PNG. Eu deixo salvo. Pronouns. Aqui. E eu já deixo salvo para postar para vocês lá no Drive. Ok? Muito obrigado. Um beijo para quem quiser. Para quem não quiser, outro beijo. Aproveitem esses minutinhos extras aí